Bom, nós vamos conversar agora com o promotor Dr. Márcio Augusto Frige de Carvalho. Dr. Márcio, promotor de justiça, que assumiu a investigação da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e ele está aqui conosco. Márcio, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Boa jornal. noite, obrigado. prazer. Fique à vontade. Obrigado. Márcio, depois de tanto tempo, né? O caso Celso Daniel, eu conversei com os colegas, seus colegas que te antecederam no processo. Sim. Como é que está a situação? Quantas pessoas foram processadas? Algumas foram condenadas, outras ainda estão sendo processadas. Dá uma ideia para a gente como é que está o caso. Bom, de um total de 10 pessoas que foram acusadas, 10 denunciados, nós tínhamos dentre esses 10, um deles foi impronunciado, ou seja, não chegou a ser levado a júri por falta de prova. Outro era menor de idade, teve encaminhamento pela Vara da Infância e Juventude. Né? Um deles já era falecido, foi apenas mencionado na denúncia. E os demais, temos o Sérgio Gomes da Silva, que é o único ainda não julgado efetivamente, e 6 pessoas julgadas em 4 julgamentos, 4 júris distintos já condenadas. Dessas 6, 3 já têm condenação definitiva. Foram condenadas no tribunal do júri e optaram por não interpor recurso. As outras 3 interpuseram seus recursos e os recursos estão pendentes ainda de julgamento. Então estão aguardando em liberdade a sentença intransitada, é isso? Esses que interpuseram recurso aguardam sim o julgamento dos recursos em liberdade. Esses 3 que optaram por não recorrer já tiveram a decisão transitada em julgado, como a gente diz, ou seja, é uma decisão definitiva, portanto cumprem penas por outros crimes e já tem mandado de prisão expedido por essa condenação também. Veja a questão, eles optaram, condenados por esse fato, simplesmente optaram por sequer levar em resignação o apelo para o Tribunal de Justiça. Se conformaram com a decisão do Tribunal do Júri e optaram por não recorrer. Ou seja, eles assumiram o delito que praticaram, é isso ou não? Me causa perplexidade alguém que se coloca na posição de inocente, condenada, seria uma condenação injusta, não recorrer, não é? Exatamente. Então me parece que assumiram, reconheceram e vão cumprir suas penas, se conformaram com a decisão do Tribunal do Júri. Agora, mas você disse que um deles ainda não foi julgado. É o Sombra? É o Sombra. O senhor Sérgio Gomes da Silva, o Sombra ainda não Também foi julgado. suspeito. Ele é acusado, formalmente acusado, pronunciado, ou seja, já há decisão de um juiz que ele deve ser julgado pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri, que é no Brasil o órgão competente para os julgamentos dos crimes contra a vida, como homicídio, e só não foi julgado até hoje porque pende um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Marco Aurélio, que optou por, em decisão liminar ainda, suspender o andamento da ação penal para que seja decidida uma questão que ela é exclusivamente formal, não de mérito, quer dizer, não discute se é culpado ou inocente. Tá? Uma questão de processo, e aí, por conta disso, o processo ficou sobrestado. Okay. Há quantos anos isso se arrasta? Bom, o fato é de 2002, não é? 2002, Nós estamos com 12 anos. 12 anos. Isso. E até interessante, Heródoto, se me permite, claro. o site do Supremo Tribunal Federal, qualquer um de nós, qualquer cidadão pode acessar, não é? Digitar o número do habeas corpus, não tem problema nenhum em dizer, é número 115.714. 115.714. Qualquer cidadão pode inserir esse número no campo de pesquisa e vai ter acesso ao habeas corpus e o andamento do habeas corpus. E pode acompanhar, para quem se interessar em acompanhar e até para ver por que demora tanto tempo, não é? E o habeas corpus está nas mãos do ministro Marco Aurélio, já dada a decisão de suspender, que é liminar, ele deve agora encaminhar para julgamento pela turma, né? Por um órgão colegiado julgador, e basta encaminhar, vamos dizer assim, ele precisa pautar, agendar para que o habeas corpus seja definido e aí, se denegado, afastado o pedido da defesa, o juiz lá de Itapecerica da Serra, que é o competente para encaminhar o julgamento, já pode marcar a data do júri e o júri acontece. Mas você falou em Itapecerica, eu me lembrei de uma coisa. O delegado na época era o Romeu Thoma Júnior naquela região. Ele participou, ele aí teve publicou um livro. importante. Sim. Eu vi lá no capítulo 2 ou 3 do livro que ele reconta o caso Celso Daniel na ótica dele, que ele era o delegado ali. Sim. Alguma daquelas coisas que ele conta ali era do desconhecimento, era novidade para o Ministério Público ou não? Não, veja, ele trouxe algumas informações, não é, que foram trabalhadas, inclusive o Dr. Romeu Thoma, ele está rolado como testemunha. Ele vai poder, inclusive em plenário, se comparecer, enfim, vai poder dizer, indicar o apontamento de prova que ele entende adequado e pode trazer alguma informação nova. Da forma como colocado lá, o Ministério Público, ele chegou até o Sérgio Gomes da Silva, até o Sombra, e a investigação
consistente, não avançou. Parou até o Sérgio. Com relação ao Sérgio, a gente tem prova absolutamente tranquila para encaminhá-lo à responsabilização, assim como seus comparsas, mas com relação a outros eventuais envolvidos, a investigação efetivamente não avançou. O promotor de justiça ele não pode trabalhar com base em sua íntima convicção. Eu preciso comprovar a minha acusação. Para que seja feita uma acusação profissional e eficiente, eu tenho que fazer por meio de prova e com relação até o Sérgio Gomes da Silva e os seus comparsas, o Ministério Público assim o fez. Tanto fez que até aqui a sociedade, em todas as oportunidades, acolheu a acusação da forma como nós postulamos. Márcio, eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Agora é uma pergunta direta. O fato de se arrastar tanto, eu não estou entrando no mérito, você também não. Não estamos no mérito de se é culpado ou não. Sim. Nós estamos falando agora em tese. O fato de se arrastar tanto tempo assim o julgamento, 12 anos, isso não cria um certo desânimo nas pessoas, na sociedade, de uma maneira geral? Sem dúvida, Heraldo. Claro que cria. Inclusive para nós que trabalhamos diretamente com o sistema de justiça. Eu lamento profundamente que o sistema seja tão moroso. Para que você tenha uma ideia, o que foi levantado nesse habeas corpus que deu margem à suspensão, o júri já poderia ter sido inclusive realizado. Foi uma questão meramente formal. Meramente formal. O defensor ele tinha interesse em fazer perguntas para outros acusados, além do Sérgio, de lá do Sérgio, para outros acusados. E em uma determinada oportunidade, em 2003... Posso dizer que isso é uma manobra protelatória ou não? Olha, sinceramente, no meu modo de entender, sim. E digo com absoluta tranquilidade, porque os próprios defensores tiveram a oportunidade de apontar esse problema antes, não apontaram. O juiz de Itapecerica afastou o problema na chamada decisão de pronúncia. O Tribunal de Justiça disse que não há problema com relação a essa questão levantada pela defesa. O Superior Tribunal de Justiça não deu a liminar que foi pedida, até que isso parou no Supremo Tribunal Federal, e aí a decisão liminar de sobrestamento do caso. Márcio, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade.